Olá, Deus abençoe sua vida, que essa aula seja excelente nesse dia. Estamos aqui para mais uma aula de Gênesis, capítulo 17. Nós finalizamos o capítulo 16 na última aula de número 32. Hoje nós vamos ler um trecho muito importante, importantíssimo da palavra de Deus, né, que fala coisas a respeito da nossa identidade como cristãos, nossa identidade como filhos de Deus e das promessas que Ele tem para cada um de nós. Que você esteja atento, que você seja abençoado, transformado, enriquecido através dessa aula, para que em nome de Jesus o propósito dele se cumpra na sua vida e você possa, em nome de Jesus, desfrutar daquilo que ele tem para a sua vida. Onde você está aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se concentre naquilo que nós vamos falar aqui nessa aula, para que o Senhor continue tendo a primazia, a prioridade na sua vida, naquilo que tudo que você vai fazer nesta hora. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar, colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Pai amado, Deus querido, de graça, de poder, de glória, que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar nessa aula, que seja a tua palavra transformando e agregando conceitos ao nosso coração, e que em nome de Jesus o Senhor possa cada dia mais nos alimentar através da tua palavra, nos transformar a nossa mente, Senhor, que é o nosso culto racional, como diz lá em Romanos, capítulo 12, Senhor, nós possamos ser renovados, transformados pela renovação da nossa mente, através da tua palavra, através do estudo, através dos conceitos que o Senhor tem a cada um de nós, sim. Nós agradecemos e te louvamos e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor agregue no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ser transformados e enriquecidos pela tua palavra nesta aula, em nome de Jesus, que sejam as tuas palavras, do teu Santo Espírito, e não as minhas ou de qualquer outro ensinamento, Senhor, que seja o ensinamento do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos começar ali no Gênesis, capítulo de número 17. Abra sua Bíblia onde você está. Gênesis, capítulo 17, do verso 1 ao 8, nós vamos ler e falar um pouquinho a respeito disso nessa aula de hoje, ok? Vai ser uma aula enriquecedora, eu espero, para a sua vida. Tem conceitos importantíssimos aqui a respeito da palavra de Deus e que tudo isso possa falar no teu coração, que você dê liberdade para que o Senhor fale ao teu coração em nome de Jesus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeita. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou, com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, e o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Verso 6. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para que o seu Deus e o Deus, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Aqui, como nós vimos na última aula, né, a tentativa de Sarai na sua esfera humana, na sua esfera carnal, no seu desejo, né, na sua individualidade, tentar concretizar de forma pessoal, de forma própria, né, as
promessas que Deus havia dado a Abraão através de ter um filho, e que esse seria o descendente, né? Isso claramente não deu certo, né? A promessa de Deus, que Deus tinha dado a Abraão, né? E aí Sarai vai lá e entrega sua serva Agar para Abraão, para que ela tivesse um filho através dela, né? Os resultados desse plano foram um pouco desastrosos, como todos aqueles que nós fazemos através de nós mesmos, das nossas mãos, através da carne, né? E não da orientação de Deus. E quando foi promovida a segunda esposa, Agar, segunda esposa de Abraão, né? Agar, ela fica grávida e agora ela se sente superior a Sarai, que era sua ama, né? Era quem ela era serva, quem ela estava destinada a servir, né? E começa então a deferir afrontas, se torna arrogante diante de toda aquela situação, e onde de fato ela precisava se submeter, porque é isso que um servo faz, né? Sarai então ela culpa Abrão por tudo isso, né? Porque concordou com toda essa situação, ele que mandou fazer tudo isso, né? A ideia foi dela, mas ela coloca a culpa em Abraão, por de alguma forma ter encorajado essa situação, concordado, e Abraão então lava suas mãos, né? Ele entrega de novo a serva dele, a sua segunda esposa, nas mãos de Sarai, e Sarai então maltrata, humilha, e Agar não suporta tudo isso e ela acaba fugindo, né? Levando no seu ventre o filho de Abraão, né? Deus, com toda a sua misericórdia, ele mostra-se a Agar no caminho, né? E faz uma promessa de uma descendência numerosa através desse filho de Abraão que ela estava esperando. E manda que ela volte para casa, se sujeite a Sarai e volte a ser serva ali na casa de Abraão, né? Dessa forma, então, Abraão ganha um filho e ele se chama Ismael. E ele pensa até esse momento que então este é o filho da promessa, este é aquele que Deus havia prometido. Para ele estava claro de que isso é o que Deus faria por meio de tudo que ele prometeu e que este seria o herdeiro de Abraão, né? No texto que nós vamos ver, Deus aparece novamente aqui a Abraão e apresenta outros desdobramentos a respeito dessa promessa que Deus havia dado a ele, a Abraão, né? Porque através dessa promessa, né, abençoaria todas as nações, e aqui nós temos um momento decisivo no desenrolar da história da redenção e apresenta alguns outros novos aspectos da aliança, essa aliança que Deus havia feito anteriormente com Abraão. Então há 3 partes aqui que nós vamos ver, né? E a primeira parte é quando Deus aparece ali a Abraão, né? Do verso 1 ao 3, esta é a parte, né? E o texto já vai falar, começando aqui no capítulo 1, que Abraão tinha a idade de 99 anos, ou seja, isso foi 13 anos após aquele fato do capítulo anterior de Agar ter tido Ismael, né? Então, Agar dá à luz a esse filho, e Ismael agora já tinha então 13 anos de idade a essa altura, neste texto que nós vamos ver daqui para frente, né? A essa altura, Sarai já tinha perdido as esperanças de tentar dar um filho a Abraão naturalmente, né? E Abraão estava convencido que Ismael era de fato aquele descendente prometido, o filho da promessa que Deus havia dito que ele teria uma descendência e um filho que seria dele, não seria o do seu servo Eliezer, o Damasceno, como nós vimos lá no capítulo 12, se eu não me engano, de Gênesis, né? E Deus então, e aparentemente Deus não apareceu nesses 13 anos que se passaram no crescimento desse filho com Abraão. Abraão possivelmente pegou muito carinho, se apegou a esse filho, cuidou dele, né? E
esse fato de Deus não ter se revelado nenhuma vez durante esses 13 anos, entre o capítulo anterior e este capítulo aqui de Gênesis, né? Ele nos mostra que os patriarcas eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus não se revelava a eles a todo instante, né? Tudo isso, a Deus ia revelando o seu plano pouco a pouco, de anos em anos, né? Isso não era constante, sim, havia longos tempos de silêncio e do manifestar de Deus. E tudo isso é para que a fé fosse construída, né? Independente se Deus fala ou não fala, se ele revela ou não, se ele dá detalhes ou não, o ponto aqui é que Deus estava testando Abraão para ver se ele manteria a sua fé, para que nele mantivesse a promessa de Deus, né? Então Deus às vezes faz isso conosco, ele não revela o seu plano por inteiro, ele está nos medindo. Será que é o João? Será que é a Maria? Será que é a Lúcia? Será que, enfim, todos nós, né? Será que eles estão prontos para receber a minha promessa? Será que eles estão prontos para ouvir tudo que eu tenho a dizer? Será que se eu fizer cumprir a minha promessa agora na vida deles, isso não vai atropelar aquilo que eu tenho para a vida deles? Será que eles estão prontos para isso? Ou eles vão deixar a minha aliança por conta disso? Então isso nos traz uma reflexão, e uma reflexão importante aqui, de que Deus ele tem o seu tempo e ele revela suas coisas diante do seu propósito, quando nós estamos prontos para o seu propósito, né? Mas no finalzinho do verso 1 aqui, diz que o Senhor então apareceu, ele se revela a Abraão, né? E essa demora de Deus talvez fosse proposital, como a gente acabou de dizer aqui, né? E o casal queria a promessa, eles esperavam essa promessa de Deus, né? Eles se esforçaram para que essa promessa acontecesse, tanto que Ismael já estava ali com 13 anos, mas tudo isso aconteceu pelos meios carnais, pela mente, pela forma natural das coisas de Deus, das coisas agirem. Deus não tinha nenhuma participação em tudo que aconteceu, principalmente no nascimento de Ismael aqui, né? E parece que demora 13 anos, então, através para que eles entendam esse contraste, que as coisas não acontecem no tempo onde eles querem, independente das suas demandas naturais, né? Do corpo envelhecendo e um filho sendo prometido, Deus continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso, né? E no verso 1, Deus aparece a Abraão quando ele tinha 99 anos, né? Deus não conta com o nosso tempo, né? Com a nossa pressa. Ele faz as coisas da sua maneira. A palavra de Deus, geralmente ela não expressa aqui, mas no verso 1 diz que Deus apareceu a Abraão. A palavra de Deus não expressa como, né? Se por uma visão, se por um sonho, ou através de uma nuvem de glória, não fala, né? Mas o que nós podemos interpretar aqui que foi uma manifestação visível de Deus e foi acompanhada de uma palavra, né? Ela não é simplesmente aparece, né? E as pessoas ficam com temor e as coisas acontecem, né? Isso é um padrão aqui no Antigo Testamento. Todas as aparições são acompanhadas de palavras, ou seja, de profecia, de fundamento, não é simplesmente uma aparição, uma teofania, né? Porque a palavra, a aparição ela vai impactar, vai subjugar, vai submeter, mas a palavra ela vai destruir conceitos, vai construir outros, vai orientar, vai estabelecer algumas verdades diante daquilo que Deus quer se revelar, né? E nessa revelação aqui de Deus, né, no capítulo 1, diz que então Abraão atingiu 99 anos e o Senhor apareceu e disse, né? E o que é que Deus disse a Abraão até esse momento aqui? Deus diz 4 coisas a Abraão aqui que nós vamos ver e entender para que esse texto fique claro, para que você entenda o propósito de Deus sobre a sua vida, né? Primeira coisa é que Deus se apresenta aqui, né? A palavra de Deus no verso 1 diz
aqui no verso 1, no comecinho, né? No finalzinho, o Senhor disse a Adão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus se apresenta, ele fala do seu nome, né? E a primeira vez que aparece essa expressão Deus Todo-Poderoso na Bíblia aqui. E em hebraico, essa expressão quer dizer El Shaddai, né? É o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem poder para fazer todas as coisas, né? É o El Shaddai, né? O próprio Deus se apresenta dessa forma. E ao se revelar assim, ele está apontando para a sua onipotência, para o seu poder, para a sua suficiência em cumprir as promessas que ele vai falar daqui para frente a Abraão, né? Tipo, Abraão, quem está falando aqui não é um simples coitado, alguém que se submeteu à sua insignificância, à sua humanidade e agora se igualou a você. Não, eu continuo sendo o Todo-Poderoso, El Shaddai. Se atente àquilo que eu vou dizer, não se engane pela minha intimidade contigo, né? E esse nome, El Shaddai, será o principal nome com que os patriarcas conhecerão a Deus e assim também que Deus se revela a Jacó, a Isaac e posteriormente a toda a nação de Israel, né? Em Êxodo capítulo 6, verso 3, vai dizer assim: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido. Ou seja, que Deus está falando aqui. Desde o início eu me revelei a Adão, a Noé, como Yahvé, né? Como o Deus único, supremo, né? E vocês não me ouviram, não fui conhecido, vocês não provaram de mim desta forma, nesta expressão, né? Então eu venho a vocês com poder, com onipotência, podendo fazer todas as coisas, mostrando quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso, para que vocês creiam, né? Então é exatamente esse o tom aqui de Deus revelar a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, né? Essa é a primeira coisa que Deus fala a Abraão. A segunda coisa é que Deus chama Abraão a ser perfeito, né? Versículo 1 diz que Deus então aparece a ele e diz, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Deus chama Abraão para uma caminhada de santidade. Então, aqui já vemos essa ânsia de Deus de corrigir os nossos caminhos humanos, né? Que o pecado não é algo natural, planejado. Há condições de andar com Deus sendo completo, perfeito, sem demonstrar inclinação ao pecado, né? Sem demonstrar prazer em pecar. E isso Deus já demonstra aqui a Abraão, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? Uma aliança, ela requer duas partes através de um compromisso mútuo. E essa parte é que cabia a Abraão, andar na presença do Senhor e andar não de qualquer jeito, mas andar de forma plena, né? Era o que Deus esperava, né? O requerer de Deus a Abraão diante da aliança que Deus faz com ele, né? Essa expressão de Deus em Abraão, aquilo que Deus revelou a Abraão seria suficiente para que de fato ele andasse corretamente diante do propósito que Deus havia estabelecido sobre ele. Afinal, ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, ele cumpriria as promessas que Deus fez a ele. E cabia a Abraão fazer a sua parte da aliança. E qual era essa parte? Era exatamente andar na presença, andar adiante, andar junto, em comunhão com Deus e ser perfeito. Uma chamada aqui à santidade, né? Uma chamada de uma comunhão com Deus, ir adiante, carregar um legado, né? Porque é como se Deus dissesse: saiba que eu estou adiante de ti, eu estou na sua frente. Conforme você andar, eu guiarei os seus passos, né? Saiba que eu estarei diante de ti e tudo que fizer diante de mim, né?
eu verei, né, diante da minha presença, na presença de Deus, né? E o contrário de viver uma vida na presença de Deus, de ser perfeito, é uma vida de hipocrisia, né? Uma vida cristã hipócrita, uma religião de fachada. Mas o verdadeiro cristão anda na presença do Senhor, né? Diante de Deus, não tem nada a ocultar, né? Então, seja perfeito, seja íntegro, obedeça, não dê espaço à carnalidade, seja santo, completo, perfeito diante dos olhos do Senhor, obediente a tudo que ele disser, né? Essa é a chamada, esta é a parte de Abraão nesta aliança, né? Terceira coisa que Deus fala aqui, já no verso 2, né? Ele reafirma então a aliança e expande nos seus termos aqui, no verso 2, né? Que ele diz: farei uma aliança entre mim e você, né? Esse reforço ele vem após 13 anos de silêncio, né? Reafirmando então que Ismael não é o plano de Deus, né? Ele foi um plano que Abraão e Sarai arranjaram para que o Deus se adequasse a esse plano. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Eu vou abrir uma empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus abençoa aqui. Não sei o que o senhor pensa a respeito, mas meu desejo é que o senhor abençoe o meu plano aqui, não eu ouvir o plano do Senhor e me moldar a ele, né? Então isso, eu estou dizendo que abrir uma empresa aqui é maligno ou qualquer outra coisa, só um exemplo, ok? E o que Deus está reafirmando aqui entre mim e você dessa aliança é que ainda não se concluiu. Deus havia dito a Abraão, né, que ele vai expandir essa promessa de uma certa forma. Nós vamos ver daqui a pouco isso, né? E a quarta coisa é que ele reafirma novamente que seria uma descendência numerosa, ali no finalzinho do verso 2, né? E darei a você uma descendência muito numerosa, conforme Deus já havia prometido, né? Que seria, essa descendência seria como o pó da terra, os grãos do pó da terra, seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E mais uma vez, Deus afirma isso nesse sentido, dizendo: olha, essa descendência que você tem não é que eu tenho, eu ainda tenho algo para você. E isso que eu tenho para você, aí sim vai se cumprir a minha aliança, e aí sim eu farei dessa descendência muito numerosa, né? Abraão, a palavra de Deus aqui diz que depois que Deus falou isso a ele, ele se prostrou, né? Prostrou-se diante da grandeza, do poder, reconhecendo o El Shaddai de Deus ali, né? Capaz de destruir, de construir a sua vida. E o que mais que devemos fazer diante dele, né? Diante da expressão do poder e da majestade do Senhor. Não há nada mais a ser feito a não ser nos prostrar. Nos parece muito apropriado aquilo que Abraão fez aqui, né? Abraão se prostra, então. Isso significa que ele estava cheio, possuído de temor, e possivelmente Deus vê que Abraão está pronto, está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para revelar, fazer diante de tudo aquilo que ele haveria de prometer, aquilo que ele havia prometido de fato a Abraão até aqui, né? Essa aparição, ela tipifica a nossa vida como cristãos, né? Nós sabemos que nós estamos diante de Deus, né? E que Ele estabelece uma aliança conosco, que nós temos a nossa parte nessa aliança também, que é ser fiel, que é andar na presença dEle e ser perfeito. Que diante dEle nós não podemos ter alguma outra atitude, né? Diante da presença de Deus, diante daquilo que nós sabemos que nós somos, quando nós nos encontramos como corpo, como igreja, clamando pela manifestação de Deus, né? E nós não devemos buscar as suas mãos, as suas bênçãos, e sim nos prostrarmos diante dele. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, só ele que é digno de nós nos ajoelharmos, nos prostrarmos, né, diante da sua presença. Então, o segundo ponto aqui, segunda parte daquilo que nós vamos ver aqui, nesse texto do verso 4 até o verso 7, ele vai expandir aqui a promessa da descendência
de Abraão, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, e é um texto muito importante, e eu quero que você se atente muito a essa questão, para que você possa de fato crescer e aprender isso diante da palavra de Deus, ok? O texto começa no versículo 4 aqui dizendo: quanto a mim, né, esta é a minha aliança com você, né? Como nós dissemos ali anteriormente, né? Uma aliança ela é feita de duas partes. A parte de Abraão, ela foi exposta ali, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Essa era a parte que cabia a Abraão. E é como que se Deus colocasse uma vírgula aqui. Bom, agora eu vou revelar a você o que eu vou fazer, né? E Deus fala aqui da sua parte, do que ele haveria de fazer diante dessa aliança. E qual seria a parte que Deus faria? No caso, Deus ele vai expandir a outro nível aqui essa aliança. Né? O que Abraão já sabia a respeito dessa aliança? Primeiro, que Abraão teria um filho e esse não seria adotivo, né? Que seria um povo numeroso, como o pó da terra, como as estrelas do céu, né? E a novidade aqui seria que ele seria pai de muitas nações. O finalzinho do verso 4 vai dizer ali: você será pai de muitas nações. Né? Essa descendência numerosa geraria nações, muitas nações, e essas nações seriam formadas a partir sim da descendência de Abraão. É uma expressão, uma expansão, desculpe, da promessa inicial, quando Deus disse que através dele seriam benditas todas as famílias ou todas as nações da terra, né? Então essa expressão nações aqui, ela acontece 3 vezes só nesse texto que nós acabamos de ler aqui. E de fato, se nós formos ler e ver e reparar a descendência de Abraão, né? Há sim muitas nações que surgiram ali de Abraão, né? Primeiro que os israelitas, né, os filhos de Jacó, são da descendência de Isaac, filhos de Abraão, né? Os ismaelitas, ou seja, os filhos de Ismael, né? E também os descendentes de Quetura, esposa de Abraão, após a morte de Sarai, né? E de fato muitas nações vieram de Abraão, né? E naquele momento Abraão tinha 99 anos, um filho de 13 anos, Ismael. E é claro que essa aliança vai muito além dos descendentes biológicos que Abraão teria, né? E a seguir aqui na continuação, no capítulo 17, Deus dá um sinal dessa aliança, como nós vamos ver em detalhes na próxima aula. E esse sinal é a circuncisão, né? E Deus dá um mandamento ali, né? Que todos que nascessem ali na casa de Abraão, todos que estivessem ali em seu domínio, sejam eles estrangeiros, tanto escravo como os estrangeiros, né? Todos deveriam ser circuncidados. Todos podem ser admitidos por essa aliança, né? Diante da circuncisão, né? E aqui é um paralelo exatamente daquilo que Deus faz conosco através de Cristo, né? Ele nos admite independente da nossa nacionalidade, né? Da nossa descendência, desde que tenhamos a marca da aliança, que não é a circuncisão, sim a circuncisão do coração, de que Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então, as nações aqui se referem não somente aos filhos, aos descendentes biológicos que Abraão teria diante dos desdobramentos e dos filhos dos seus filhos e netos e todos mais, né? Aqui, então, essas nações se referem aos descendentes espirituais que Abraão teria, porque quando Deus estabelece no capítulo 17 ali, diante da aliança, os estrangeiros que nasceram, os escravos, ele não está colocando só quem é do sangue de Abraão aqui, né? Ele está falando de uma descendência
que não é aquela consanguínea, né? Que não é geracional, que não é única, exclusiva, que apenas Abraão poderia ter. Ele está falando daqueles que atingem a promessa de Deus, né? E a novidade nesse acordo é transcender o limite dessa descendência biológica que ele teria, né? E Deus está revelando aqui que ele teria uma descendência espiritual, né? Se refere a muitas nações, muitas pessoas de diferentes locais, né? E viriam aqueles que viriam a crer no El Shaddai, né? E nas promessas, né? Que não eram filhos biológicos de sangue, de geração de Abraão aqui, né? Mas que compõem o povo da promessa. Isso é importante, porque nós fazemos parte dessa promessa aqui. Como brasileiros, nós somos filhos de Abraão, né? Somos essa nação espiritual a qual Deus se refere, né? E o apóstolo Paulo, ele vai escrever a respeito disso, né? Isso não é uma invenção, eu estou retirando isso do texto. Há comprovações aqui do texto, e nós vamos ver alguns textos aqui do apóstolo Paulo que afirmam essa descendência espiritual através de Abraão e essa revelação que Deus está fazendo aqui através desse texto, né? O primeiro deles está ali em Gálatas capítulo 3, de versos 6 até 9, né? Ele está tomando como base esse texto aqui que nós acabamos de ler a respeito da promessa de Abraão, né? E diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Sabe, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: e vocês serão abençoados, todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Então, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas exatamente isso, né? O que eu estou afirmando aqui para vocês. Que essa descendência de Abraão não é apenas aqueles filhos de sangue, né? É todos aqueles que têm fé, todos aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, né? E Abraão aqui é o pai espiritual dos gentios, né? Daqueles que não eram judeus, ou seja, todos nós, né? Nós não somos judeus de sangue, né? Nós não somos descendentes de Abraão, pelo menos a maioria de nós. Pode ser que entre nós haja alguém que é descendente de judeu, né? E aqui no verso 29, ainda no capítulo 3, né? Paulo vai reafirmar essa identidade, né? E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que essa filiação a qual Deus revelou a Abraão, ela não é uma filiação apenas de herança ou de algo que está acessível apenas aos seus descendentes consanguíneos, aos seus parentes, os filhos, netos, e toda a geração e toda a nação de Israel, né? Não, ele está acessível a todos os que são de Cristo. Essa é a razão. Romanos 4, 16 e 17 também vai reafirmar isso, né? Esta é a razão porque provém da fé, né? Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, ou seja, aqueles que de fato são filhos legítimos, consanguíneos, gerados no ventre de uma esposa, né? Mas também os da descendência de quem tem fé, a fé de que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: eu os constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica dos mortos, chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Paulo está aqui dizendo, olha, o mesmo Deus, o El Shaddai que se revelou lá a Abraão, este é o mesmo Deus que chama à existência as coisas que não existem, né? Está parafraseando aqui essa personalidade divina e falando, se a descendência de quem tem fé
é a descendência de Abraão, ou seja, a fé em Cristo Jesus é o passaporte para a descendência que Deus prometeu a Abraão, né? E mais um texto aqui em Romanos 9, de versos 6 a 8, né? E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, eu e você não somos israelitas, né? Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne, são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como sua descendência. Então, Paulo aqui está pegando esse texto que foi revelado a Abraão através de Moisés aqui no Gênesis e dizendo, olha, esta descendência não é apenas a descendência carnal. Essa descendência inclui o plano salvador de Deus, daqueles que vão crer no Messias, naquele, né, o povo, o pai espiritual de um povo espiritual que é marcado pela fé nas promessas de Deus, né? Pela fé no Messias, aquele descendente da mulher, né? Aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gente de todos os povos, todas as tribos, línguas e nações, né? Em outra palavra, quem é este povo? Somos nós, a igreja, o corpo de Cristo verdadeiro. Isso já está revelado aqui em Gênesis, o livro das sementes, né? Esse aspecto é totalmente novo nessa reafirmação da promessa de Deus a Abraão aqui, né? A mesma aliança que Deus revela este ponto, né? E em seguida, aqui para a gente caminhar um pouquinho, né? Deus então muda o nome de Abraão para que de fato o seu nome reflita toda essa mudança, toda essa abrangência na promessa que Deus faz e reafirma aqui a Abraão, né? Para que reflita, né, essa paternidade, essa adição, essa nova revelação do plano de Deus, né? E aí no verso 5 vai dizer, o nome não será mais Abrão, sim Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações, né? Deus fala que o constituiu aqui, né? Que eu te constituí, e fala no passado aqui, né? É um passado profético, como a gente fala, né? Porque vai acontecer com certeza. É como se Deus tivesse assim, eu tenho tanta certeza que isso vai acontecer, isso é o meu plano de tal forma que eu já te constituí. Eu só estou te comunicando disso. Você não faz ideia daquilo que vai acontecer daqui para frente diante disso, né? Diante dessa constituição, né? Eu já fiz isso acontecer, né? E aqui nós entendemos a eternidade de Deus. É como se ele já soubesse que Cristo ia morrer na cruz, já ia triunfar, pagar os nossos pecados. É como não, ele já sabia. E o seu plano não poderia ser frustrado de forma alguma. Afinal, ele é o El Shaddai, Todo-Poderoso, ninguém pode com as suas mãos, né? O Todo-Poderoso, aquele que faz todas as coisas, né? Aquele quem se empenhou nesta aliança, né? Conforme nós vimos quando Deus faz essa aliança, né? Aquele que passou entre os corpos cortados, aquele que empenhou sua própria vida ali, né? Naquela aliança, parafraseando, né? Por isso, Deus começa se revelando como Todo-Poderoso, pois do ponto de vista humano, natural, nada disso seria possível. Tudo isso seria impossível, né? Abraão, então, significa, a palavra Abrão, né, significa em hebraico pai elevado. Possivelmente referência à sua família, ao seu pai, que era honrado, né? Uma homenagem aqui à sua família, sua tradição e tudo mais, né? E aí Deus vai lá e muda para Abraão, uma apenas letrinha a mais, né? E que faz toda a diferença, que em hebraico significa pai de multidões, né? Confirmando então a promessa espiritual que estava sobre ele neste momento, né? Adequar o nome ao propósito de Deus que ele tinha para Abraão, né? E no verso 6 vai dizer assim: farei com você que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você, né? A fisiologia de Abraão
seria fortalecida, né? Para que ele tivesse sim muitas descendências, né? Mas é mais uma coisa acrescentada aqui, né? Que reis procederão da sua descendência, procederão dele, de você, né? No contexto, Abraão era peregrino de uma terra, que estrangeiro daquele povo, e não tinha uma terra, né? Deus está dizendo que sairiam reis, homens poderosos, notáveis, né? Diante da sua linhagem santa, como a gente pode se lembrar aqui de Davi, Salomão, os reis de Judá, né? Os descendentes de Ismael, vieram a ser príncipes ali nas suas nações, né? Mas como Abraão tem um povo espiritual, tem um outro significado aqui, né? Que da descendência de Abraão viria o Messias, o Rei dos Reis, o que haveria de governar o mundo, o Rei das nações, de todos os povos, línguas e nações. Jesus Cristo, né? E nós reinaremos com ele. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhida. Por quê? Porque nós somos parte deste reinado eterno que Cristo virá estabelecer aqui na terra. Como diz lá em Apocalipse, após aprisionar Satanás, nós reinaremos com ele aqui na terra. E nós seremos este sacerdócio real. E esse real vem de realeza, de rei, daqueles que de fato confessam a Cristo como Rei dos Reis. E faremos parte dessa realeza com ele, né? O texto continua, né? Estabelecerei uma aliança entre mim e você, sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, né? Estabelecerei uma aliança entre mim e ti e a sua descendência. A aliança não pertencia apenas a Abraão, mas sim a toda a sua descendência. Isso não enquanto essa descendência durasse, mas sim perpetuamente, né, para sempre. E aqui então, por essa razão, Deus fala, né, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Sempre isso aconteceria, né? Para que toda a descendência pudesse reconhecer quem Deus é, né? Abraão aqui é um velho de 99 anos, peregrino, com a promessa de ser o pai de muitas nações. E essas nações clamariam, creriam, como se Deus dissesse: eu me entrego a vocês, eu me revelo a vocês, e eu me revelarei para todos sempre, né? Essa é a essência do cristianismo, né? Deus vindo de encontro a nós, se empenhando pelo bem do seu povo, né? Por se fazendo conhecido, fazendo um pacto de graça, de misericórdia com todos nós, para todo o sempre, né? E aqui expande mais uma vez essa terceira parte no verso 8 aqui, né? Daria a você e a sua descendência a terra onde hoje você é estrangeiro, né? Toda a terra de Canaã, como o meu microfone caiu aqui, só um minutinho, deixa eu pegar. A voz vai começar a ficar baixa. Desculpe, vamos lá. Então é como se o resultado daquilo que Deus prometeu a Abraão, aquela chamada lá em Ur dos Caldeus, né? Deus aumenta, expande para toda a terra de Canaã. E como daria como propriedade perpétua, né? Assim como a aliança que Moisés disse a respeito dessa expressão que seria perpétua, né? E há uma interpretação aqui muito difundida nesse texto, eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, né? Há uma interpretação aqui nessa analogia desse texto, de que a revelação de Deus diante desse texto permite nos concluir que essa posse da terra, fisicamente falando, a terra de Israel, está ligado a um Israel étnico, né? Ou seja, os judeus biológicos pertencem àquela terra, né? E os que descendem
de Abraão seriam sempre o povo de Deus, né? Deus nunca deixou de ter Israel como povo diante de todo o desenvolvimento bíblico, né? A igreja e os gentios aqui eram o plano B de Deus, porque os judeus os rejeitaram. Então, Deus acaba adequando seu plano para os gentios, né? Deus, então, ele voltaria, cumpriria o seu juízo e as suas promessas para com Israel, mas são dois povos diferenciados. Aquilo que Deus faz com Israel através dessa promessa com Abraão e aquilo que eles faz com os gentios e todas as outras nações, né? Mas tem uma outra interpretação aqui que diz que essas promessas precisam ser lidas através da luz do Evangelho, desta revelação que nós temos através como base dessa revelação do apóstolo Paulo, né? Essa interpretação diz que a aliança de Deus ela foi feita com a descendência espiritual de Abraão. Então, o que isso quer dizer, né? É composto de todos, né? Judeus, gentios, todos aqueles que creram em Cristo, assim como Abraão creu, né? E o objeto dessa aliança não é uma terra, não é um lugar físico, não é um local destinado, um recorte, como ele diz aqui, a terra de Canaã, e sim um Israel espiritual, e sim, nesse sentido, essa aliança ela é perpétua e ela continua para sempre, né? Esta aliança é a aliança da graça que nós temos, né? Que foi feita lá com Adão, através dos seus descendentes, de que o seu descendente viria e pisaria a cabeça de Satanás, né? A promessa da terra também é perpétua, mas não apenas a terra de Canaã, e sim toda a terra, aquela que lá em Apocalipse fala do novo céu e da nova terra, né? Os herdeiros de Deus que reinarão com ele aqui na terra, né? E aqui nós temos uma palavra, uma reafirmação aqui de Hebreus que pode nos dar um norte diante dessa interpretação. E aqui, meus queridos irmãos, em toda a sabedoria, em todo o estudo aqui, eu sempre também fui ensinado a respeito dessa questão física, biológica, de herança de Israel e da sua terra e das promessas de Deus. Ah, pastor, mas qual é a correta? Ore a Deus e permita que ele revele a você. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso também. Eu não sei se eu posso descartar tudo isso, mas eu estou muito inclinado a crer que um Deus espiritual que revela-se para uma ação espiritual, um Deus de amor que ama a todos, não escolheria apenas um povo para dar uma terra diante um período até que ele voltasse com o plano de atingir todas as nações, né? Eu consigo conceber Deus em um amor completo por toda a raça humana, né? Eu creio que Abraão e todo o povo de Israel foi apenas o veículo, o canal para que o evangelho chegasse até nós, e ele fez isso utilizando o povo de Israel até quando o povo de Israel se dispôs a fazer isso. Quando o Messias veio, ele foi rejeitado. Logo, o povo não podia ter mais esse protagonismo diante da presença de Deus. E aí Paulo, que era judeu, mas também o apóstolo dos gentios, ele acaba nos dando esse panorama um pouco mais amplo a respeito dessa promessa que Deus fez, né? Todos estes, né, todos os heróis da fé que estão ali em Hebreus capítulo 11, essa é a referência a qual nós vamos utilizar, e eles não obtiveram as promessas, né? Mas elas viram diante e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos nesta terra, né? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado do seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. E essa cidade a qual o autor de Hebreus fala aqui, né,
E o texto começa dizendo assim, Hebreus capítulo 11, de 13 a 16, desculpa, esqueci de citar aqui. Todos estes morreram na fé, não obtiveram a promessa. Que promessa é essa? Da terra, né? Da riqueza, da prosperidade que Deus fala aqui para Abraão como os descendentes, né? Mas eles continuam procurando esta pátria, né? Desejando uma pátria, mas não uma pátria terrena aqui, né? Um lugar a se habitar, mas uma pátria, uma nação celestial, aquela que está junto ao nosso Senhor e Salvador, né? E esta é a pátria, né? O texto aponta aqui para uma cidade espiritual, um mundo vidouro, onde Cristo reinará com a sua igreja para todo sempre, né? Esta é a perspectiva aqui da pátria celestial, né? Esta pátria superior, isto é, celestial, como diz o texto aqui em Hebreus capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé, né? Começa a falar da fé que todos morreram e não obtiveram essa promessa neste mundo, né? Mas eles desejam essa pátria superior, que ela não está aqui, ela está na eternidade com o nosso Senhor. Amém? Eu quero parar por aqui, já temos 50 minutos de aula, e que em nome de Jesus você possa ser ricamente abençoado. É uma aula densa aqui, falei algumas coisas bem rápido. Se você ficou com alguma dúvida, com alguma questão, por favor, fale conosco. É um prazer, um privilégio para que você continue crescendo e amadurecendo na presença do Senhor. No mais, agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe ricamente e que tudo isso seja para a honra, glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço e desejo uma excelente semana para vocês. Um excelente feriado, um excelente descanso para quem vai ficar em casa e tudo de bom para vocês. Tchau, até mais.